Boa tarde, eu estava tentando ficar mais calma, porque eu ando bem nervosa com as últimas notícias, né? Pra fazer um videozinho. Pois é, como vocês já devem estar sabendo, no STF a reclamação constitucional que a doutora Carla Paixão fez, a doutora Carla lá da Bahia, uma jovem advogada que apareceu no meio do percurso oferecendo para fazer uma reclamação constitucional sobre a censura, fez todo um estudo sobre o meu caso e eu gostei muito. E ela fez uma reclamação muito bem estruturada no STF sobre a censura dos meus livros, né, os trechos e etc, né, toda a situação que eu estou passando. E, infelizmente, por um voto, a decisão não foi cassada ainda em Florianópolis, ela ainda vai recorrer. Fiquei bem nervosa com essa situação, fiquei bem decepcionada, foi 3-2, ela vai fazer um recurso extraordinário aí. E eu tô recebendo uma enxurrada de intimações, assim, nos meus processos, não só os pessoais, mas os de clientes, assim, com situações bizarras, absurdas. Hoje aconteceu uma coisa que, para tirar um pouco o foco de mim, eu vou contar para vocês terem uma ideia do que é que eu tô passando em Santa Catarina, tá? Eu tenho uma cliente, uma ação em vara de família, que o companheiro dela faleceu e ela entrou com duas ações. Ela entrou com uma ação na Justiça Federal, pedindo pensão como viúva, e uma na Justiça Estadual, numa vara de família de Florianópolis, pedindo reconhecimento da dissolução de união estável e também se habilitou no inventário, tem todo aquele imbróglio, né? Enfim. Ao mesmo tempo saíram as duas sentenças. A da Justiça Federal impecável, eu realmente não tenho que reclamar da Justiça Federal de Santa Catarina, não estou sofrendo nenhum tipo de assédio por nenhum juiz federal, continuo tendo as ações julgadas procedentes normalmente, não me sinto acuada, muito pelo contrário, nessa ação, inclusive, da pensão da minha cliente, o juiz fez assim, a audiência pessoalmente, uma pessoa extremamente gentil, e ela fez, e ele julgou procedente. Resta claro que a minha cliente era companheira do falecido, tanto é que ele apresentava as pessoas para ela como companheira. Essa é minha esposa, ele dizia para todo mundo, né? Ele fez seguro de vida para ela, todos os testemunhas, todo mundo conhecia eles como um casal, de um monte de foto, anos juntos e tal. E na Justiça Estadual, ao mesmo tempo, saiu a sentença dizendo que eles não eram casados e que eles não eram companheiros, não sei o que, ignorando completamente a documentação, seguro de vida, todas as testemunhas que foram praticamente unânimes, citando uns trechos só do que os herdeiros dele, filhos mais velhos, falaram, umas bobagens, assim, uma sentença realmente bem confusa. E a gente descobriu, né, que a juíza é casada com um desses juízes que está envolvido nessa perseguição contra mim. Então, nos embargos, eu fiz embargos de declaração questionando isso, porque eu não tenho como saber quem é casado com quem em Florianópolis, em Santa Catarina. E na magistratura é muito comum, em Santa Catarina pelo menos, que os juízes sejam casados entre eles. Eu indaguei isso nos embargos de declaração. A juíza que não acolheu, inclusive, foi minha colega de faculdade, eu lembro dela. Ela disse assim, ela fingiu que não entendeu, ela disse assim que não tinha nenhum pedido de suspeição, não tinha nada, e que ela não respondeu, mas ela deve saber se a colega dela ali era casada ou não com esse juiz, que é meu desafeto, né? Tem aquela coisa da inimizade capital, porque eu já representei ele em corregedoria, em CNJ, em tudo, ele foi chamado a se justificar, com certeza ela sabe, né? Então, se ela é esposa, essa que julgou em procedente de ação da minha cliente, ela deveria ter se afastado, como uma de São José, que é esposa de um deles, se afastou, né, do processo. Mas ela não fez isso e eu não tenho como provar, não sei que cartório que eles casaram, essa informação não tem internet, nada. E nos embargos, a colega dela não quis dizer. Então, e aí tô no prazo do recurso, né? O que eu fiz? Fiz uma reclamação na corregedoria. Fiz a reclamação dizendo que nos embargos não responderam, que eu não tenho de onde tirar essa informação, que a minha cliente está sendo prejudicada, explicando a situação, que eu queria saber se eles são casados, inclusive porque
Na Justiça Federal, a sentença foi completamente diferente e as provas são as mesmas. Aí a corregedoria disse que não ia dar informação sobre a vida pessoal de nenhum juiz e que eu tinha que perguntar isso na ouvidoria. Fui abrir meu e-mail agora. Sabe o que a ouvidoria respondeu? Que o recurso não era ali, como se eu estivesse recorrendo ali. Ora, meu Deus, fingiram que não entenderam a pergunta. Eu fiz a pergunta se eles eram casados e expliquei a situação, porque eu queria saber, não é uma simples curiosidade. Eu disse, preciso saber se tal magistrado é casado com tal magistrada, porque eu tenho essa tal situação, reclamação contra ele, etc. E eu preciso colocar isso num recurso que aconteceu isso e aquilo. E eles responderam isso, gente. Olha, tá bem desanimador, assim, isso tá acontecendo em vários processos meus. O que fazem nos meus processos na Justiça de Santa Catarina, todo mundo consegue olhar. É só entrar pelo EPROC, pesquisar o meu nome, Saíle Bárbara Barreto da Silva, assim, eu sou da grande família Silva. E olhem o que acontece nos meus processos, é surreal. Então eu tô realmente bem decepcionada com essa decisão do STF por enquanto. Mais uma vez agradeço ao ministro Luiz Roberto Barroso, que fez um voto, né, que prestou atenção, pegou o processo, leu, e o voto dele é maravilhoso. O ministro Fux, depois do voto do ministro Barroso, acompanhou, mas fiquei decepcionada com os outros 3 que disseram que eu não fui censurada, porque eu fui, e não só censurada, eu tô sendo perseguida e os meus clientes estão sendo prejudicados diariamente. Ontem saiu... Nossa, o Gentão voltou a andar depois da decisão do STF, né? Porque os meus advogados criminalistas estão tentando mudar o rito já desde que começou, porque está no rito errado. Fizeram uma série de recursos e, enquanto isso, no primeiro grau ele fica parado. Pois saíram assim, ó, 14 movimentações em menos de 48 horas, dizendo que eu não posso mais recorrer, uma coisa insana, assim. Até um agravo, o evento 173 do Gentão foi desentranhado, que era um dos recursos deles. Deram baixa, fizeram assim, ó, rapidíssimo, uma coisa incrível. Eu não sou nenhuma bandida perigosa, deve ter em Florianópolis pessoas que cometeram crimes terríveis. Eu escrevi um livro e critiquei sentenças muito ruins, e isso passando na frente de todo mundo, super rápido. Então hoje eu quero convidar vocês mais uma vez para olharem nos processos de Santa Catarina, tá? Porque aconteça o que acontecer, eu sei e vocês vão saber, e eles sabem também, que o que eu tô sofrendo não é só censura, é perseguição, tá bom? Boa tarde para todo mundo. E agora tem que correr atrás também dessa situação da minha cliente, tem que recorrer, ainda tem que estar lutando pelos clientes que ainda ficaram comigo, porque é surreal o que eles fazem também nos processos dos meus clientes. Uma mãe de família, uma esposa de um médico que já faleceu, saiu uma sentença dessa prejudicando a pessoa, sendo que na Justiça Federal resta completamente comprovado que ela era. Eu realmente desconfio que essa juíza seja casada com um desses meus desafetos, e eu preciso colocar isso no processo. Acho que deveriam ter a dignidade, pelo menos, de se afastar dos meus processos, quem tem alguma coisa contra mim, e não prejudicar os meus clientes, que não tem nada a ver com isso, tá bom? Porque são famílias, são pessoas que não tem nada a ver com o meu livro.